Será que compensa eu dar um calote no cartão de crédito? Meu nobre, eu sei que muitos brasileiros já pensaram nisso, afinal, é difícil você conseguir pagar a fatura em dia. Porém, a maioria dos brasileiros não deixa esse pensamento intrusivo vencer e vai lá, faz parcelamento, enfim, dá algum jeito de pagar a fatura. Mas não foi o caso desse nosso amigo aqui, que deu sim um calote no cartão de crédito e vai contar o relato dele sobre o que aconteceu. E nós vamos acompanhar e eu vou ponto a ponto falando para vocês se os riscos compensam ou não compensam. Então fica nesse vídeo até o final porque vai ter muita informação valiosa. Lembrando que eu ainda não assisti esse vídeo, então em primeira mão vamos assistir juntos. Bora lá. Compensa dar calote no cartão de crédito? Essa é a pergunta do Hack Channel 23, né? Fala, jovem tranquilão. Beleza? Vamos ver. Beleza, meu jovem? Beleza. Tem alguns cartões que pagam a fatura em dia. Você acha que posso parar de pagar? Que acaba sendo beneficiado do que continuar pagando, né? Bom, antes de escutar a história dele, né, já vamos desmentir uma situação aqui. Você não é mais beneficiado por não pagar uma fatura de cartão do que pagar. O ideal é que você sempre pague. Mas vamos escutar o que aconteceu com ele aqui. Então passou a pergunta, cara. O ponto é o seguinte, né? Vamos refletir sobre isso. Eu passei por essa jornada de ter cartão, depois não consegui pagar, ficar devendo o cartão e depois quitar com um belo desconto. Opa, olha só. Primeiro ponto ali que ele já traz para nós. Quitou o cartão com um belo desconto. Isso, pessoal, acontece muito. Toda dívida que não tem garantia, cheque especial, cartão de crédito, até mesmo empréstimo pessoal, que fique em atraso e eles não consigam pegar um carro, uma casa, tem uma avalista para correr atrás, o desconto sempre vai ser muito grande. Mas existem alguns critérios para esse desconto ser concedido, eu vou explicar mais na frente. Vamos escutar ele aqui. Assim, só do juro não, um desconto menor do que eu gastei, né? No valor total do desconto. Né? Eu gostaria de comentar que a minha jornada ela foi específica. Vários detalhes que tornaram a minha jornada específica e foi o que acabou acontecendo. Eu acabei pagando no futuro menos do que eu tinha gasto no passado, né? Isso é um ponto muito importante de ser frisado para vocês, meus nobres, que muita gente acha assim, não, porque fulano conseguiu 90% de desconto na dívida do cartão, eu vou atrasar o meu e eu vou ter o mesmo resultado. Não, isso é individual e lá logo eu explico para vocês. Primeiro, a involuntariedade. Eu não fiz isso porque eu queria. Falei, não foi um bagulho planejado. Muito importante. Planejado dá pra ter feito até melhor, né? Mas não, eu tinha lá meu cartão, aí eu pagava minhas despesas para ir trabalhar. Sempre fui trabalhar de carro, né? Aí pagava estacionamento, pagava gasolina, pagava mecânico, pagava as coisas tudo no cartão. Normal. Aí eu recebia meu salário, pagava o cartão, ficava uns dias sem dinheiro nenhum, porque não tinha liberado o limite do cartão. Isso, pessoal, é uma triste realidade de vários brasileiros. Tem pessoas que trabalham só para pagar a fatura do cartão. Cai o salário na conta, paga a fatura, fica sem dinheiro, continua utilizando o cartão de crédito e é assim que os bancos te colocam em uma prisão. O cartão não era que nem hoje, né? Você vê a coisa antigamente, isso aí 2007, 2008. Você pagava o cartão, tinha que esperar 3, 4 dias úteis para liberar o limite. Hoje é mais rápido. Tá com gasolina, tudo no carro. Aí eu pagava e voltava, ficava repetindo esse ciclo. Conforme eu fui ganhando mais dinheiro, foi aumentando meu limite do cartão e eu fui fazendo isso. Aí chegou uma época... Um ponto importante aqui, pessoal, que vocês têm que saber é que o fato de ganhar mais dinheiro não significa que o limite do seu cartão vai aumentar. Para aumentar limite, você tem que ter relacionamento com o banco. Relacionamento é investimento, adquisição de produtos, né, previdência, capitalização, enfim. Somente ter dinheiro ou girar dinheiro em conta não vai subir o teu limite. Fica atento com isso, porque tem muita gente que ensina errado. Adquirir um segundo cartão, depois um cartão do pai, cartão da mãe, um monte de cartão de crédito. Bola de neve. E aí eu ia só aumentando lá, ia só gastando mais, cheque especial, ia gastando, entendeu? Cheque especial, pra falar a verdade, eu evitava, né? Porque eu não pagava juro, pagava as coisas em dia. Eu nunca fui de pagar juro, tá ligado? A menos financiamento, né? Tu compra um carro. O cartão de crédito é muito positivo por causa disso, pessoal. Muita gente não sabe, mas até os primeiros 30 dias você usa de graça o dinheiro do banco. Ou seja, se você pagar a fatura em dia, não tem juros. Inclusive para casa de parcelamento, na grande maioria das vezes, né? Você consegue até 10 sem juros. Tá financiado, você paga ele, antes de terminar de pagar, troca por outro, quita, vai por... ia fazendo assim, ia jogando a vida aí, rolando a como qualquer brasileiro, né? E aí chegou a época que o dinheiro começou a não dar para pagar as faturas de cartão. Muito comum. Na época que eu comecei a ganhar meus 10 contos e fiquei nos 10 contos. Muito comum e muita gente faz uma confusão. Então ele deu o exemplo, ele ganhava 10 mil por mês. Mas se ele tinha um limite de 20, pode ter certeza que ele enxergava que a renda dele era de 30 mil. Não sei se ele vai falar isso no vídeo, mas é muito comum as pessoas fazerem isso. Se eu tenho crédito, esse crédito é meu salário também. Depois eu me viro para pagar. E daí dá essas bolas de neve aí. Porque antes eu ia aumentando meu salário, ia gastando cada vez mais, aí eu tinha dinheiro para cobrir.
evoluindo assim. Só que chegou a hora que parou. Mas aí eu tinha vários cartões, eu não tinha usado os limites deles todos. Então o que eu fazia? Tinha uma forma que eu fazia na época, né? Que eu pagava a fatura de um cartão com outro cartão. Como é que era isso? Eu tinha uma empresa, isso aí já faz mais de 5 anos, já caducou tudo para trás, né? Eu emitia um boleto dessa empresa na época lá, pagava esse boleto no cartão, que dava para fazer isso, você pagar contas no cartão, então pagava o boleto no cartão, esse dinheiro caía na minha conta PJ, eu ia e quitava a fatura do outro cartão. E aí assim eu fazia, eu pagava a fatura do cartão Visa no cartão Master e a do Master no cartão Visa. Pessoal, isso é autofinanciamento, é crime no Brasil. Eu sei, muita gente faz, só que você pode se dar muito mal. Pode muitas vezes não chegar aí para a área criminal, você não tomar um processo crime, mas assim, as maquininhas de cartão, as operadoras de cartão, elas se comunicam. A hora que elas descobrirem isso, o que vai acontecer? Teu cartão vai ser cancelado, tua maquininha vai ser cancelada e provavelmente eles vão te cobrar algum valor referente a essas fraudes aí, tá? Fazendo esse meio campo. Eu jogava o boleto, recebia dinheiro, pagava a fatura, liberava o limite, pegava o outro e ia jogando. Isso tinha uma taxa, né? Na época lá era baixinho. Ó, viu? Falei que você ia pagar um jurinho em cima. Então, se eu fosse parcelar ele, pagar o mínimo, essas coisas, dava, sei lá, 15, 20% ao mês. Nessa estratégia que eu fazia, era 1%, 1,5% ao mês que dava, né? É lógico, né, pessoal? A gente tá num cenário aqui que o Brasil ele incentiva esse tipo de falcatrua, porque, poxa, 15% ao mês, e de fato é a média de juros do cartão de crédito, é absurdo, é uma das maiores do mundo, dá 400% ao ano. Então eu ficava fazendo isso um bom tempo, há anos, cara. E aí o limite do cartão é só subindo, né? Aí tinha época, o limite de um era 20, o outro era 30, eu pagava o de 20 no de 30, de 30 no de 20. Nossa! Chegou um ponto que eu só pagava os juros, eu não pagava mais. Ó, ele já tava aqui na fatura mínima, tá? Ele tava aqui pagando só o mínimo da fatura e isso vira uma bola de neve facinho, faz dívida evoluir estratosfericamente. Tem até uma menina que ela deveu R$2.000 para Nubank e chegou a ter uma fatura de mais de 1 milhão. Tá? Pagando os juros e aumentando as despesas e gastando mais. Eu comecei a querer comprar carro no cartão, comprar tudo no cartão. Limite lá pra cima, né? Na época aí, era equivalente, o meu salário equivalente a R$25.000, valores de hoje. O cartão tinha limite de 100, 150 mil. Nossa! Né? Essa proporção, não eram os valores da época, mas essa proporção corrigido pela inflação, né? E aí a merda aconteceu quando? Quando eu fiquei desempregado, cara. Eu fiquei desempregado, tipo assim, nessa época a situação já era assim, eu recebia lá meus 25, 30 mil, ele era só para pagar esse juro de transferir a dívida. Nossa, que vida é essa, né? E mais uma coisinha ou outra ali de gastos mensais que eu tinha. E aí eu fiquei sem pagar, caiu o juro de 15, 20%, então rapidinho, pum, explodiu essas dívidas de cartão, foi pra cá. Igual eu falei da... Vamos tentar escutar de novo qual que foi o valor aqui, mas igual eu falei, a menina de 2.000 foi para 1 milhão, vamos ver como é que foi a dele. 20%, então rapidinho, pum, explodiu essas dívidas de cartão, foi para casa de 500, 600, R$1 milhão, né? R$1 milhão no cartão de crédito, é mais uma vítima. Por quê? Porque eu fiquei um mês sem pagar e depois travou tudo. Porque nisso que eu fiquei sem pagar, travou os cartões. Eu não conseguia mais passar de um pro outro. Aí eu não pagava mais. Sim. E eles tiram teu limite, cancelam teu cartão. Só que na época eu tinha CNPJ, eu tinha várias coisas, né? Então o cartão não era tudo no meu nome. Era no meu nome, nome do pai, nome da mãe, nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, também, livrar do Senhor. Pessoal, isso é uma coisa que você não deve fazer nunca. Por mais que seja familiar e tal, a esposa, não o marido, já não tem como fugir. Mas assim, para primo, pai, irmão, nunca empresta o cartão de crédito nem teu nome para fazer empréstimo. Porque se der algum problema igual dele aqui, ó, perder o emprego, vai estourar na mão de quem? Dos seus familiares. E aí isso vai acabar com o relacionamento da família por causa de dívida. Essa é uma hora de voltar pro escritório. Não quero nunca mais. Então eu fazia essas transações, né? Essas transações que eu fazia e beleza. Só que aí eu fiquei sem grana aí, eu parei de pagar. Aí depois disso que eu fui me informar, eu falei, pô, tô cagado, agora o que eu faço? Eu descobri os direitos do devedor e tudo mais, né? Uma coisa que eu nunca... Direitos do devedor, você descobre todos no canal Antônio Galvão. Inclusive, já deixa o like, se inscreve, compartilha esse vídeo, porque isso me ajuda demais. Isso foi negociar, né? Aquelas negociação, né, que o povo liga... Fala pra você assim, as empresas de cobrança. Isso aqui eu nunca fiz, eu sempre paguei a fatura. E isso eu recomendo que vocês não façam mesmo. Inclusive eu postei um vídeo essa semana aqui no canal falando que quando você faz esse tipo de parcelamento, você assina um cheque em branco para essas empresas. Você reconhece aquele valor de dívida que eles não iriam cobrar na justiça porque os juros são muito abusivos e depois se você atrasar esse parcelamento, que geralmente é a perder de vista, eles vão cobrar o valor total daquela dívida que você assinou. Então, por exemplo, se tinha uma fatura de R$2.000, ela evoluiu para 50 mil. Aí eles vão dizer, ó, vamos fazer um parcelamento desses 50 mil, você assina, depois eles vão querer te cobrar os 50. Você nunca vai conseguir o desconto de 90% se fizer esses parcelamentos. Cuidado. Fatura cheia, né?
Eu nunca paguei mínimo. Depois que o cartão também caiu nos juros, eu parei de pagar tudo. Eu nunca paguei um juro de cartão. Fez certo. Eu ficava para Fez certo. pagar aqui os juros, se eu vou pagar o juro, depois a dívida vai ficar maior. Então eu deixei correr isso. Lá, né? Muito lúcido, tá, pessoal? E aí eu descobri essas coisas, direito do devedor e tudo mais, né? Então, o que me ajudou muito foi isso. Eu era PJ, então eu tinha CNPJ, eu fui abrir um outro, que esse que eu tinha ficou cagado também com dívida lá de limite dessas coisas, eu abri um outro. E aí eu recebi o salário pelo CNPJ. Bem, eu não tinha nada, né? Tudo financiado, com dívida maior do que o valor. Isso é importante. Bem financiado, o banco não toma carro, casa financiada, ele não consegue levar, porque não é tua, enquanto você está pagando o financiamento, aquele bem ainda é do banco. E ainda assim, tinha carro no nome da empresa também. Não tinha nada da minha pessoa física. Então, minha pessoa física estava lascada lá. Eu não tenho bem nenhum. Até hoje eu sou assim, desde essa época aí. Tudo isso começou uma vez, né? Esse é um devedor profissional, tá, pessoal? Esse cara entende o que ele tá fazendo. A única coisa que eu tinha no meu nome era um carro. Só que uma vez eu tomei tanta multa de uma vez, o guarda me sacaneou. Ele me deu umas 10 multas de uma vez, aí tipo eu ia perder minha carta. Aí eu tive que pagar uma advogada para entrar com mandado de segurança para não suspender minha carta e passar o prazo de 5 anos. Aí caducou a suspensão da minha CNH. E aí nisso eu me preveni. Eu falei, pô, a partir de agora carro só em CNPJ. Eu vou deixar o carro na pessoa física para quê? Pus no CNPJ. É isso aí, pessoal, só para vocês entenderem o que acontece. Quando o carro tá no CNPJ, a multa, ela chega na tua empresa e você tem que indicar um condutor. Então eu tenho que dizer quem que estava dirigindo aquele carro no momento em que a multa foi gerada. Só que se eu não identificar o condutor, sabe o que vai acontecer? Eles simplesmente vão dobrar o valor da multa, mas não vão gerar pontuação para ninguém. Então muita gente utiliza essa estratégia para não perder a carteira. Porque aí o carro no CNPJ, veja bem, uma dívida estava na pessoa física, a outra no CNPJ. E eu abri um outro CNPJ onde eu punha o carro, que era a única coisa que tinha. Nossa, ele tinha um terceiro CNPJ, segundo, né, no caso. Todas essas jogadas, né? Então, o ponto todo era esse, isso e regras da época, né? Então, assim, se de repente você é um sujeito que não... Você trabalha CLT, que nem na época eu trabalhava PJ, hoje em dia eu trabalho CLT. No CLT você tem o mecanismo da conta salário, você não pode receber o seu salário numa conta normal. Você tem que receber numa conta salário, que E essa conta salário é protegida por lei. Ninguém põe a mão no dinheiro que está lá. Por isso é muito importante, quando você for CLT, pedir para que a tua empresa pague numa conta salário, não em conta corrente. É impenhorável, tá ligado? Apesar de aí, algumas coisas aí, mas pelo menos eu, na minha experiência, não tive problemas com isso, né? Até porque hoje também minhas dívidas já caducaram. Hoje eu não devo, assim... Eu nem preciso até ver o que eu devo ainda, tá? Esse ano aqui é caducar o resto das minhas dívidas. Então, teoricamente, né, eu não tenho mais que me preocupar com isso. Mas o ponto é, se você é uma pessoa normal que recebe seu salário CLT na conta, você ainda pode fazer isso, receber na conta salário. Você tem alguma coisa, bota num CNPJ, abre um CNPJ e transfere seus bens para esse CNPJ. É uma outra pessoa, aí fica protegido lá. Só toma cuidado com essa questão de CNPJ, caso você seja CLT, pela questão do seguro-desemprego. Tá? Se você tiver, por exemplo, com o MEI lá, contribuindo mensalmente, com aquela guia do MEI, podem entender, caso você seja demitido, que você tem outra atividade e não vão te conceder o seguro-desemprego. Então é uma via de mão dupla, tá? Quem faz isso aqui sabe muito bem o que está fazendo e está ciente dos riscos. Não caia na história de qualquer um, porque você pode se dar mal lá na frente. Tá ligado? É uma coisa, não sei como é que é hoje, né, galera? Você que sabe como é que é hoje. Isso aqui eu tô falando como era em 2017, né? E aí eu recebi uns dinheiro, punha... Pra saber como é hoje, também, segue o Dr. Antônio Galvão. Salário mínimo empenhorável, né? Até 40 salários mínimos é empenhorável. E aí não dava. Empenhorável é o quê? O cara, se ele entrar com a ação, ele vai lá e pega os negócios seu, entendeu? Bloqueia a sua conta. Mas como é que o cara ia bloquear minha conta se eu não tinha nada na minha conta? Eu bloquear, não tem nada. Esse cara consulta antes, né? Vai lá e consulta a conta. Não tem nada na conta. O cara tem 20 reais, então não vai nem entrar com a ação. E aí tinha o CNPJ. Só que o CNPJ não era um CNPJ meu, era um CNPJ sociedade. Então isso aí também protegia um pouco. Mas também não tinha nem... Chegou um ponto que não tinha mais nada. O CNPJ devia, PF devia, tudo devia. Puta vida, virou bola de neve. Passou 5 anos, né? E ao longo do tempo veio essas propostas. Então o ponto todo que eu queria te dizer é isso. Se você é uma pessoa normal, que tem crédito, isso aí, dá até problema pra você. Aí, ó. Pode planejar fazer isso. Mas viu? Se concordo. acontecer com você, você perdeu o emprego, ficou sem renda, não sei o quê, conheça os direitos do devedor. Perfeito, perfeito. Aqui ele resumiu tudo que eu sempre falo nos meus vídeos. Pessoal, eu não incentivo ninguém a dar calota em banco. Só que banco funciona da seguinte forma. Enquanto está tudo bem, você está empregado com renda, girando dinheiro lá, usando cartão, pagando cheque especial, tudo em dia, é tapete vermelho. O que você precisa do banco, ele te dá.
Quando você tem algum problema financeiro, eles te tratam pior do que lixo. Não estão nem aí para você, não querem resolver o teu problema. Não importa se você tá com dificuldade, precisa de uma renegociação, eles vão, te apunhalar pelas costas. Então, nesse caso, em que você sabe que o banco vai te sacanear, joga na mesma moeda que ele. É isso que eu sempre prego aqui. Porque é uma camada extra de gordura que você pode acessar. Muita gente tira a vida por causa disso. Não precisa, não acontece nada. Concordo. É só você mexer seus pauzinhos ali, ter uma consulta com o advogado, conhecer os seus direitos, né? É isso aí. Eu venho como um divulgador dessa coisa chamada direitos do devedor, que é a lei que tem no Brasil aí e que faz as coisas serem assim. Muito bom. Então, se você já tá com o cartão atrasado... Muito bom. Inclusive, eu sempre falo aqui, muita gente vem e comenta, né, nos vídeos, ensinando a dar calote, não sei o que, não sei o que. Eu sempre falo, pessoal, odeie o jogo, não o jogador. Nós, jogadores, estamos jogando conforme a regra do jogo que foi estabelecida lá pelos deputados, lá pelos políticos e tudo mais. Então, não reclame da pessoa que está utilizando estratégias legais que a lei permite que sejam feitas para quitar as dívidas dela com desconto absurdo, ou às vezes até para não quitar essa dívida, né? Sendo que quem criou isso não foi aquela pessoa, ela não inventou aquela lei. Isso veio lá de cima, tá? Então, odeie o jogo, não o jogador. Nem negocia, nem paga, nem nada. A consequência é que eu não tive mais crédito. Pelo menos não no primeiro momento. Nessa época não existiam fintechs. Era só banco grande. Até hoje eu não consigo. Então, isso aqui não depende de tipo de banco para conceder crédito. Depende de que, como ele falou, né? Ele fez vários acordos, então o nome dele tá no Banco Central. Tá no registrado, então ele não vai conseguir crédito até limpar o nome lá do Banco Central. Posso estar com a renda de 50 mil, o cartão no banco não me dá cartão, mas o fintech me dá. Então, depois de 5 anos que você sai da SPC, deu mais ou menos na época que tinha fintech, aí eu consegui pegar cartão em fintech, fazer tudo. E tem mais, você também tem cartões pré-pagos, né? Não, cartão pré-pago é besteira, né, pessoal? Se eu tenho que colocar meu dinheiro para conseguir limite, dá licença, né? Usar vários desses fintechs, você tem um cartão pré-pago que você usa para pagar ali a Netflix, essas coisas. É um cartão que você põe o dinheiro lá e ele usa, ou então você usa ele na função crédito e ele debita da sua conta no débito. Então, dá para você acessar essas coisas. Agora, eu não gosto, não gosto desse produto. Hoje eu não tenho, que eu tô com o nome sujo ainda. Daqui uns dias limpa de novo, aí eu vou ver que fintech que aceita aí, me dá um cartãozinho, me dá um empréstimozinho, eu vou pagando. Se de repente dá um problema, a gente paga, é assim, né? É mais ou menos essa regra. Então a minha resposta longa para essa pergunta curta, né? Eu acho que não vale a pena você parar de pagar o cartão. Concordo. Mas se acontecer, você não puder mais pagar, não negocia, não faz nada disso, só espera. Concordo. Depois de 6 meses, 1 ano, 2, eles vão te dar um desconto. E não só isso, tá, pessoal? É muito importante vocês saberem que a partir de 2024, ou seja, de janeiro de 2024, se você teve dívida de cartão, eles não podem cobrar mais do que o dobro da fatura. Então, se você tem uma fatura de R$2.000, eles não podem te cobrar mais do que 4 mil. Então, essa história de você atrasar uma fatura e ela ir para 500 mil, 600 mil, 1 milhão, não existe mais. Mas só não existe mais para quem tem informação. E é justamente isso que ele tá alertando. Se você cair na conversinha do banco, fazer negociação, ficar pagando o mínimo da fatura, tudo o que você fizer vai só aumentar a sua dívida e não resolver ela. Então, dê tempo ao tempo, respire, aceite que vai ficar com o nome sujo e lá na frente, 6 meses, 1 ano depois, vão ter boas propostas de acordo sim. E lembre-se que há a possibilidade de você não conseguir financiar mais nada. Eu não trabalho mais com financiamento de tipo nenhum. Quer dizer, essa é outra surpresa também. Depois que eu limpei nome, já me ofereceram, que já consegui financiar carro, basicamente, tem que carregar cartão, essas coisas. Porque isso é um mito também que o povo tem, né? O povo fala que se você quitar um negócio com desconto, você nunca mais consegue crédito. Mas não foi isso que eu experimentei. Isso acontece com muita gente, igual eu falei, quando o nome vai para o registrado. Pode ser que o banco não reporte informação lá para o Banco Central, mas você pode consultar sempre que fizer um pagamento com acordo. E se tiver alguma coisa na coluna vencido do registrado, inclusive eu já ensinei alguns vídeos aqui, você consegue pedir a baixa e daí recuperar o teu crédito. Eu já consegui financiar carro no meu nome, financiar carro em nome de familiar e parente que já teve essa situação também, de ficar devendo. Então, às vezes você pega um carro, não consegue pagar, espera um tempo, quita ele por um valor menor, daqui a pouco eles estão te oferecendo financiamento para você comprar outro. Você vai, compra e vai tocando. Porque eu já expliquei isso num vídeo anterior, né? O incentivo para as próprias instituições financeiras é emprestar dinheiro. É verdade. Eles ganham com juro, né? Imposto, a instituição financeira quer emprestar para ela ter ativo e lucrar, né? É isso. O balanço dela lá das dívidas. O cara que fabrica o carro quer também, para ele ter alguém para vender. Então beneficia todo mundo usar crédito, né? É uma coisa maravilhosa aí, que faz o dinheiro deixar de ser escasso, né? Principalmente no Brasil, pessoal. O brasileiro só consegue as coisas através do crédito. É muito difícil comprar casa à vista, carro à vista. Então tem que recorrer aos bancos mesmo, mas tem que saber o que tá fazendo. Esse tipo de problema, faz o seguinte, mano. Vem aqui, ó.
na English Bay, aprende inglês. Pra quê? Pra você trabalhar. Ah, agora começou o merchan, então vamos pular aqui e voltar para os recados finais. Pessoal, ele, como uma pessoa leiga, né, um cidadão comum, vamos chamar assim, resumiu tudo que eu sempre falo para vocês aqui nos vídeos. O crédito tem que ser utilizado de maneira consciente, você tem que pagar o crédito sempre que puder, mas se você não conseguir pagar, você tem que conhecer os seus direitos como devedor. Isso é extremamente importante. E especificamente com relação ao cartão de crédito, eu já fiz um vídeo aqui ensinando como obter os 90% de desconto que ele falou, né? Você conseguir pagar a tua fatura num valor menor do que aquele dinheiro que você usou no cartão. Então, clica no vídeo que está aparecendo aqui na tela, porque lá você vai saber todos os segredos para atingir esse resultado. Corre lá e não perde esse vídeo.